Bom, pessoal, dando início então à solução de mais um problema, vamos passar para resolver um problema da lista 6, sobre aplicações das leis de Newton. Eu vou resolver a última questão da lista, a questão de número 10, que é um problema bastante interessante, que nada parecido foi abordado até então na disciplina, que é o problema da queda de um objeto sujeito à resistência do ar. Então a gente quer encontrar no item A desse problema as expressões da velocidade e da altura em função do tempo, quando você tem um corpo em queda sujeito a uma força de resistência que é proporcional à velocidade. Uma força do tipo B vezes V, em que B é uma constante denominada constante de arraste. O item B e o C vão depender dos resultados do item A. No item B a gente vai tentar obter a chamada velocidade terminal do objeto, quando t tende a infinito, ou seja, um instante de tempo bem grande comparado com o momento em que a partícula foi abandonada no ar, e depois encontrar a expressão da altura em função do tempo, imaginando que a força de resistência do ar é muito pequena, tá certo? Então vejam só como é que a gente vai abordar esse nosso problema. Vejam bem. Primeiro, nós temos que considerar uma partícula bem pequenininha que vai ser colocada para se movimentar na vertical. Essa partícula, então, ela vai se movimentar sujeita à ação de duas forças. Por um lado, ela se move sujeita à ação da força-peso, mas usualmente nós desprezamos a resistência do ar. Nesse caso, a gente não vai fazer isso. Vamos tornar o nosso problema um pouquinho mais realista. A gente vai, então, imaginar que a partícula vai cair, porém ela vai sofrer a influência de uma força que é devido ao próprio ar que se encontra ao redor da partícula, certo? E isso muda bastante a maneira como esse problema é abordado, certo? Como é que a gente vai proceder, então, nesse caso? Vamos utilizar a segunda lei de Newton. A segunda lei de Newton diz para mim que a força resultante é igual à massa vezes o vetor aceleração. Então, a força resultante ela é proporcional ao vetor aceleração da partícula. A aceleração, por sua vez, é dada pela derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. Então, a maneira mais precisa, mais correta de se escrever a segunda lei de Newton é afirmar que a força resultante é igual a massa vezes a derivada do vetor velocidade em relação ao tempo. Vamos orientar esses nossos vetores no nosso problema, então. Eu vou escolher um sistema de eixos para esse nosso problema. Vou colocar, então, um eixo Y aqui ao longo da minha vertical. E ao contrário do usual, até porque isso é uma questão de mera convenção, eu vou fazer o seguinte. Eu vou colocar um vetor unitário, J, apontando verticalmente para baixo. Usualmente a gente coloca o J apontando para cima, mas isso é realmente uma questão de conveniência, uma questão de escolha. É simplesmente para que a gente oriente o vetor força-peso orientado na direção em que o movimento vai acontecer. Então o movimento vai ser descendente, eu vou colocar o sentido positivo do eixo Y para baixo, mostrando então, indicando que a força de resistência do ar vai ser uma força de oposição ao movimento, ela vai atuar então contra o nosso vetor unitário J. Quem é então a nossa força resultante? Você tem então duas forças no problema. Você tem o peso e a força de arraste, a força que o ar vai aplicar nessa partícula. Então a gente tem o peso somado vetorialmente com a força de resistência do ar, igual a massa vezes a derivada do nosso vetor velocidade em relação ao tempo. Ora, quem é o peso? O peso é uma força de módulo
massa vezes gravidade. Atuando em qual direção? O peso está orientado verticalmente para baixo, na direção do meu vetor unitário, J. Então, eu vou ficar com mg na direção J. Somado com a força de resistência do ar. Essa força, de acordo com o problema, ela é proporcional à velocidade. Então, ela tem um módulo dado por B vezes a velocidade, em que esse B é um parâmetro chamado constante de arraste, que depende do meio em que a partícula vai se movimentar e da forma geométrica do objeto. O pessoal da aerodinâmica que costuma trabalhar com a determinação dos valores dessa constante de arraste. Mas a força de resistência do ar não atua na direção do movimento, né? Ela atua no sentido contrário ao que o movimento vai acontecer. O movimento é descendente e a força de resistência do ar aponta para cima. Então, na nossa orientação no problema, ela atua ao longo da direção do vetor menos J. Isso aqui é igual a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo na direção J. Por que eu já estou fazendo isso? É porque meu vetor velocidade teria um módulo V atuando na direção J. O vetor velocidade ele está apontando verticalmente para baixo também. Então, ele é paralelo ao vetor J. Tá certo? Como o J é um vetor constante em direção e sentido, além de ser unitário, esse J poderia sair para fora da derivada. Por isso que a gente já colocou o J nessa posição aqui. Com essas considerações, a gente percebe então que todos os termos atuam ao longo da direção J, apenas levando em conta que a força de arraste atua no sentido menos J, porque é uma força de oposição ao movimento. Com isso, eu poderia eliminar a dependência do unitário J em todas as parcelas, e eu fico então com uma equação envolvendo apenas quantidades escalares. Posso então fazer o seguinte, eu posso reescrever essa equação considerando apenas a presença de escalares, ficaria então com massa vezes a gravidade, menos a constante de arraste vezes a velocidade, igual a massa vezes a derivada da própria velocidade em relação ao tempo. Essa equação ela possui uma peculiaridade com relação a tudo que nós resolvemos até então nessa disciplina. Essa equação ela envolve não apenas quem nós desejamos determinar. Nós desejamos determinar, num primeiro momento, a expressão da velocidade em função do tempo. Mas, além da expressão da velocidade em função do tempo, ela ainda depende da própria derivada da velocidade em relação ao tempo. Isso aqui, então, é um primeiro exemplo de uma equação que nós denominamos ser uma equação diferencial. É uma equação que envolve a variável que a gente deseja determinar, no caso a velocidade, e uma derivada dessa variável, a derivada da velocidade em relação ao tempo. Apesar de ser uma equação diferencial, e a maioria de vocês talvez não tenham feito a disciplina de equações diferenciais ainda, isso não é um grande problema, porque essa equação é bastante simples de ser resolvida, desde que a gente compreenda os passos que a gente vai fazer na sequência. Essa equação é bastante simples de ser resolvida, porque ela permite que a gente faça o que nós chamamos de um processo de separação de variáveis. Então, eu vou colocar uma nova página, vou reescrever essa equação. Vou trocar o fundo aqui. Onde a gente fica com massa vezes a gravidade, menos a constante de arraste vezes a velocidade, igual à própria massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo. Em que consiste o processo de separação de variáveis? Você possui, nesse nosso problema, duas quantidades que são variáveis. Você possui a velocidade e o tempo. O tempo é uma coisa que passa, que flui, e a velocidade, por sua vez, é dependente do tempo. Então, a velocidade também é variável no problema. O ideal, quando a equação pode ser separada, é que você consiga colocar toda a dependência em uma variável de um lado da igualdade e toda a dependência na outra variável do outro lado. Então, aqui eu tenho duas variáveis, velocidade e tempo. Elas estão meio misturadas nesse momento, porque
O lado esquerdo é dependente da velocidade e o lado direito, por sua vez, depende de uma derivada da velocidade. O ideal é colocar toda a dependência da velocidade de um lado e toda a dependência do tempo de um outro lado. Como que a gente vai fazer isso? Para fazer a coisa de maneira rigorosa, vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar os dois lados dessa equação por um incremento de tempo dt, ou seja, um pequeno intervalo de tempo no qual a velocidade sofre uma pequena variação de valor dv. Com isso a gente vai ficar com o seguinte. Lado esquerdo, massa vezes a gravidade, menos o arrasto vezes a velocidade, multiplicado por dt. Isso aqui é igual a massa vezes a derivada da velocidade em relação ao tempo, multiplicada pelo intervalo de tempo dt. De modo bastante grosseiro, vamos dizer assim, no lado direito é como se eu pudesse tratar isso aqui como uma fração e simplificar esse dt com esse dt. Mas no fundo não é isso que a gente vai fazer na operação, não. Esse produto que está aparecendo aqui no nosso lado direito, a derivada da velocidade em relação ao tempo, ou seja, a taxa com a qual a velocidade varia com o tempo, multiplicada pelo incremento de tempo dt, isso aqui é uma grandeza física. Isso representa para mim a própria variação da velocidade. É o quanto a velocidade varia quando o tempo sofre um pequeno acréscimo dt. Isso aqui, então, equivale a um elemento diferencial de velocidade dv. Grosseiramente falando, é comum a gente fazer o seguinte, né? A gente costuma tratar isso como uma fração e simplificar esse dt com esse dt. Daí sobraria só o dv. Mas a operação, de fato, não é essa. O que nós temos aqui, a grandeza do lado esquerdo representa uma variação na minha velocidade dv. Eu fico, então, com o seguinte agora. Uma vez que eu posso fazer essa substituição, isso aqui, para mim, então, é chamado de diferencial total da velocidade, a gente fica, então, com o seguinte. Massa vezes a gravidade, menos o arraste vezes a própria velocidade, multiplicada por dt, igual a massa vezes o produto da derivada da velocidade em relação ao tempo pelo incremento temporal dt, é o incremento na velocidade, é o diferencial da velocidade dv. Você observa que as variáveis ainda não estão separadas, no sentido de que toda a dependência da velocidade vai para um lado, toda a dependência temporal está do outro lado. O lado esquerdo, ele ainda depende da velocidade e do tempo. Mas agora, a dependência na velocidade se dá apenas nesse coeficiente. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar esse coeficiente que multiplica o incremento de tempo dt e eu vou transportá-lo para o lado direito da minha igualdade. Vou ficar, então, com o quê? dt igual a massa sobre massa vezes a gravidade menos o arrasto vezes a velocidade multiplicado por dv. E aí agora eu observo que toda a dependência da velocidade está à direita, toda a dependência temporal está à esquerda. O que isso quer dizer para mim? Quer dizer que se esse lado depende apenas do tempo e esse lado depende apenas da velocidade, esses dois lados, fatalmente têm que ser iguais, independente do instante de tempo, eles têm que ser iguais a uma constante. Mas mais importante de entender de que isso aqui tem que ser igual a uma constante, o que é mais importante é perceber que, uma vez que as variáveis estão separadas, a gente pode, na sequência, partir para um processo de integração. Mas antes disso, eu vou fazer o seguinte. Eu vou manipular essa nossa equação um pouquinho, de maneira a tornar essa expressão do coeficiente do diferencial de velocidade um pouquinho mais simples. Então, eu vou fazer o seguinte. dt, não vou mexer em nada no meu lado esquerdo, vai ser igual a quê? Eu vou dividir o numerador e o denominador dessa minha expressão pela massa. É como se eu multiplicasse
essa relação por 1, ou dividisse essa relação por 1. Então, m dividido por m, dividindo o numerador, que é igual a massa, pela própria massa, isso aqui vai ser igual a 1. Já no denominador, eu tenho massa vezes gravidade dividido pela massa. M dividido por m dá igual a 1. Mas sobra a dependência na aceleração gravitacional, sobra a dependência no g. Aqui eu não posso fazer essa tal simplificação, né? Eu tenho b dividido pela massa. Esse camarada aqui não pode ser simplificado. Então, TB arraste sobre a massa vezes a velocidade. Tudo isso multiplicando o incremento na velocidade dv. Vou fazer o seguinte agora. Eu vou multiplicar essa relação só por simplicidade por menos 1, porque do meu lado direito eu vou fazer uma integração na velocidade na sequência. E aqui eu estou com a velocidade com esse sinalzinho negativo. Por isso, então, eu vou multiplicar por menos 1 para que eu possa me livrar desse sinal. Vou ficar, então, com o seguinte. Já que eu multipliquei os dois lados da relação por menos 1, vou ficar com menos dt, eu vou trocar o sinal desse camarada, igual a 1 sobre aquele termo b sobre m, quando é multiplicado por menos 1, ele vai trocar o sinal, porque ele tem um sinal negativo na sua origem. Então, vou ficar com o arraste dividido pela massa vezes a velocidade. E a gravidade, que tinha um sinal positivo, vai ser multiplicada por menos 1. Ela vai se transformar em menos v. Isso aqui multiplicado por dv. Vamos então fazer o seguinte. Eu tenho uma integração do tipo dv sobre v, mas eu não tenho v exatamente aqui. Eu tenho o arraste dividido pela massa vezes a velocidade. Então, eu vou fazer uma espécie de uma substituição de variáveis. Vou fazer a seguinte mudança de variáveis. Eu vou definir uma variável u, que vai ser igual ao arraste sobre a massa vezes a velocidade menos a gravidade. Quem vai ser, então, a minha nova variável de integração? Ela não vai ser mais um dv. Eu vou calcular um novo elemento de integração, que eu vou chamar de du, que é igual ao diferencial do que eu tenho do lado direito. Diferencial de dm vezes v menos a gravidade. Para quem acabou de fazer cálculo 1, isso talvez seja tranquilo, mas vamos fazer passo a passo. O diferencial de uma soma, de uma diferença, é simplesmente a diferença dos diferenciais. Então, isso aqui é igual ao diferencial de b vezes v sobre m menos o diferencial da constante g. Mas o que é o diferencial? O diferencial é o seguinte, já que você vai fazer os diferenciais em relação a v, o diferencial de g em relação à velocidade seria dado pela derivada da aceleração gravitacional em relação a v, uma vez que o elemento variável que você tem é o elemento diferencial dv, multiplicado por dv, exatamente utilizando a noção de diferencial que a gente colocou agora há pouco. Mas a aceleração gravitacional, em essência, é constante. Então, a derivada de uma constante vai dar zero. Portanto, o dg vai ser igual a zero. A diferencial de uma constante é zero. Se eu utilizar a mesma definição de diferencial para esse primeiro termo, a constante vai poder sair de dentro da derivada. Então, eu vou ficar com b sobre m, derivada de v em relação a v vai dar 1. Isso aqui, então, vai dar, no final das contas, dv. Então, se eu troco o denominador b sobre m vezes v menos g por uma nova variável u, eu tenho que fazer uma mudança de variáveis aqui no dv. Eu não posso mais integrar em v, porque a dependência em v vai desaparecer. Eu tenho que calcular um novo elemento de integração que eu vou chamar de du. E essa vai ser a relação que a gente tem entre o novo elemento de integração e o antigo. O dv que precisa ser eliminado é igual a massa sobre o arraste
vezes o diferencial da nova variável que nós estamos chamando de du. Com isso, então, a gente vai ficar com o seguinte, fazendo as substituições, menos dt igual a 1 sobre. Quem vai aparecer no nosso denominador? No denominador eu tenho Bm sobre V menos a aceleração gravitacional. Isso é exatamente a variável U. Então isso aqui vai dar 1 sobre U. Vezes. Quem é o dV? O dV agora é a massa sobre o arraste vezes o elemento diferencial du. Então nós estamos muito próximos de chegar numa integral muito simples de ser resolvida, uma integral que é muito conhecida de todo mundo. Abrindo então uma nova página, eu vou isolar a dependência no U do lado esquerdo, vamos ficar com menos, só recapitular aqui, o B passa para a minha esquerda multiplicando, a massa passa dividindo, menos arraste sobre a massa vezes dt igual a du dividido por U. Quem nós queremos determinar no final das contas? É o U. Mas como tem essa dependência no du, o que a gente deve fazer é uma integração. Eu vou integrar os dois lados dessa relação. No tempo, eu vou fazer uma integral de 0 até t, de menos b sobre m vezes dt. E à minha direita, eu vou fazer uma integral de du dividido por U. Eu deveria me preocupar com os limites de integração aqui também. Mas como no final das contas o que eu quero mesmo é a expressão da velocidade, na hora que eu eliminar o U e voltar com a expressão da velocidade, aí sim eu vou colocar os limites de integração, tá certo? O arraste e a massa são duas constantes, assim como esse sinalzinho negativo, podem sair para fora da nossa integral. Vão ficar com menos o arraste dividido pela massa, vezes a integral de 0 a t de dt, e aqui eu vou ficar com a integral de du sobre U. A integral de du sobre U é o ln da variável U, sendo que essa variável U é aquela que nós colocamos no slide anterior, vale o arraste sobre a massa vezes a velocidade, menos a gravidade. Então, o U vale arraste sobre a massa vezes a velocidade, menos a gravidade. Como eu vou voltar com a variável U em favor da dependência da velocidade, que é quem eu quero encontrar, agora eu vou então colocar os limites de integração, tá certo? Integral em dt é super simples, né? Integral em dt dá simplesmente t, realizada entre 0 e t segundos. Isso aqui vai dar simplesmente menos b sobre m vezes o tempo t. Isso aqui tem que ser igual a quê? Logaritmo natural de U, com o U sendo igual a b sobre m vezes v menos a aceleração gravitacional. Avaliada entre quais limites de integração? O lado esquerdo é avaliado entre 0 e t segundos. O lado direito é avaliado entre quais limites? Quando você vai abandonar o objeto, ele vai partir do repouso. Então, a velocidade que foi a sua variável de integração original, ela valia inicialmente 0, porque o objeto estava em repouso e foi abandonado. No final, você vai ter uma velocidade que é dependente desse instante. Então, para cada instante tem um valor de velocidade diferente. Aqui eu vou ter, então, uma velocidade v de t. Ok? Quando o t vale 0 segundos, essa parcela não vai apitar em nada. Mas quando o t é diferente de 0, eu vou ter menos b sobre m vezes o próprio tempo t. Isso é igual a quê? O logaritmo do limite superior. Então, o logaritmo de b sobre a massa vezes a velocidade em função do tempo menos a aceleração gravitacional menos o logaritmo natural
do módulo, porque na verdade o resultado da integral do ln, né, é o módulo, né? Módulo o ln do módulo do argumento. Então isso aqui dá o ln do módulo dessa expressão menos o ln do módulo de menos b. Esse é um detalhe importante, senão isso aqui se calcularia o logaritmo natural de um número negativo, que não existe no conjunto dos números reais. Ok? Ora, isso aqui então me dá o seguinte, menos o arraste sobre a massa vezes o tempo, igual ao logaritmo natural de, estou conferindo aqui, por favor, b sobre a massa vezes a velocidade em função do tempo, menos a aceleração gravitacional, dividido pelo próprio g. Afinal, né, o logaritmo do módulo de menos g é o logaritmo do próprio g. E aqui eu utilizei a propriedade de operação de logaritmos, né? O logaritmo de um número a menos o logaritmo de um número b é igual ao logaritmo da razão desses números. Isso aqui dá o ln de a dividido por b, ok? Antes, recapitulando, eu tinha uma diferença de logaritmos, isso vai se transformar no logaritmo de uma divisão. Ora, nessa expressão, quem que a gente deseja determinar? Nós estamos interessados em obter a expressão da velocidade em função do tempo. Ela está dentro desse logaritmo. Eu preciso, então, desaparecer com esse logaritmo. Com isso, então, o que eu vou fazer? Eu vou tomar o inverso da função logaritmo natural, que é a função exponencial. Eu vou, então, tomar a exponencial dos dois lados dessa relação e eu vou utilizar outra propriedade logarítmica, que é o logaritmo a exponencial do logaritmo natural de um número alfa é igual a esse próprio número alfa, o cara que está dentro do argumento da função logaritmo natural. À esquerda, eu tenho a exponencial de menos o arraste sobre a massa vezes o tempo. E isso tem que ser igual à exponencial do logaritmo dessa função, que dá a própria função dentro do logaritmo, de acordo com essa propriedade. Então, isso vai me dar o arraste sobre a massa, vezes a velocidade em função do tempo, menos a aceleração da gravidade, dividido pela aceleração da gravidade. Ok? Então, agora o que a gente precisa é apenas isolar a nossa função logaritmo natural. Acho que estava faltando um sinalzinho de menos no denominador, tá certo? Então, vejam o seguinte, como eu quero encontrar a velocidade, eu vou isolar a dependência na velocidade, vou jogar esse camarada para cá, menos a gravidade vezes a exponencial de menos b sobre a massa vezes o tempo, é igual a b sobre a massa vezes a velocidade em função do tempo, menos a gravidade. Nós agora vamos jogar a aceleração gravitacional para a nossa esquerda e, no final das contas, isolar esses coeficientes m e b também à esquerda. Vamos ficar, então, com o seguinte. Aceleração gravitacional menos g que multiplica a exponencial de menos o arraste sobre a massa vezes o tempo, igual a b sobre m vezes a velocidade em função do tempo. E agora eu vou isolar a expressão da velocidade em função do tempo. A velocidade em função do tempo dá o quê? Isolando a massa, nós vamos ficar com massa vezes a aceleração gravitacional dividido pelo arraste, que multiplica 1 menos, eu já coloquei a aceleração gravitacional em evidência nas duas parcelas, 1 menos a exponencial de menos o arraste sobre a massa vezes o tempo. Essa é a expressão da velocidade em função do tempo para esse problema. Muito diferente da expressão que nós temos usualmente quando você não considera a resistência do ar
em que você obtém que a velocidade em função do tempo sob a ação da força-peso é uma velocidade inicial mais a aceleração gravitacional vezes o peso. Olha como é que a expressão se tornou mais complicada. O que é muito interessante nessa expressão é o seguinte: o que será que vai acontecer nessa expressão caso o arraste seja muito pequeno? Se o arraste for muito pequeno ou for até desprezado, em princípio eu tenho que resgatar essa expressão, que é um caso particular do movimento de queda livre, quando a força de arraste não é levada em conta. Repare apenas que não é tão evidente como é que essa expressão vai ser obtida no final das contas. Ok? Vamos passar então para o nosso item B. O item B diz respeito à obtenção daquilo que nós chamamos de velocidade limite. Vamos então abrir mais uma página e vamos então vamos compreender o que nós estamos querendo dizer por velocidade limite. Bem, primeiro eu vou colocar a expressão da velocidade em função do tempo novamente. Massa vezes a aceleração gravitacional dividido pelo arrasto, que multiplica 1 menos a exponencial de menos o arrasto sobre a massa vezes o tempo. Para a gente ter uma noção do que significa o conceito de velocidade limite, vamos analisar essas duas parcelas individualmente. Massa vezes a gravidade dividido pelo arrasto, menos massa vezes a gravidade dividido pelo arrasto, vezes a exponencial de menos o arrasto sobre a massa vezes o tempo. O que chama a atenção na primeira parcela? Chama a atenção o fato de que ela depende da massa, da gravidade, da constante de arraste, mas ela não depende do tempo. Ela depende, então, de 3 constantes. Então, é claro que ela, por si só, é uma constante. Na segunda parcela, eu tenho esse mesmo coeficiente, que é uma constante, e tenho uma exponencial decrescente. Vamos analisar esses dois caras, então, do ponto de vista gráfico. Vamos fazer um gráfico para essa primeira parcela e um gráfico para essa segunda parcela aqui. Ora, como a primeira parcela é uma constante, se a gente fizer um gráfico dessa parcela em função do tempo, você vai ter uma linha horizontal. Em todos os instantes de tempo, essa parcela sempre vai ter o mesmo valor. E esse valor ele vai ser igual a massa vezes a gravidade dividido pelo arrasto. Quando você vai para a segunda parcela, e percebe que ela é uma exponencial decrescente, se você faz um gráfico dessa parcela em função do tempo, você sabe que em t igual a 0, ela vai valer isso aqui. mg dividido por b. Mas à medida em que o tempo passa, esse fator exponencial vai fazendo com que esse número vai ficando cada vez menor. Ele deixa de ser igual a mg sobre b e ele vai começando a decair exponencialmente. Então você tem a diferença de duas parcelas em que a primeira tem sempre o mesmo valor. A segunda decai exponencialmente. E a diferença? O que será que vai acontecer com a diferença? A diferença vale a pena a gente traçar um gráfico com as duas parcelas em conjunto. Então, agora eu vou traçar um novo gráfico em que eu vou colocar a primeira parcela constante, está aqui traçada em vermelho, e a segunda parcela eu vou marcar em verde, vai ser aqui a minha exponencial decrescente. Só um minutinho, por favor.
Então a gente repara que a segunda parcela, por ser uma exponencial decrescente, ela está ficando cada vez mais próxima de zero. Mas a primeira é sempre constante. Quando você vai fazer a diferença entre as duas, você repara que essa diferença ela vai sempre aumentar. Porque a primeira parcela tem valor fixo, mas a segunda vai ficando menor. Então você vai criando uma espécie de um abismo entre as duas. Em outras palavras, vamos entender agora fisicamente o que vai acontecer com essa diferença. Se você traçar esse gráfico aqui, envolvendo a diferença entre a primeira e a segunda parcela, você vai ver que ele tem essa característica aqui. Ele tem a tendência de ser um gráfico convergente. Ele vai convergir assintoticamente para um determinado valor. Na hora que você tomar essa diferença, repara, as duas curvas inicialmente têm o mesmo valor. Que valor é esse? As duas valem inicialmente mg dividido por b. Como você vai fazer a diferença entre as duas inicialmente dá zero, que as duas são exatamente iguais. À medida em que o tempo passa, você vai perceber que a curva vai ter esse comportamento aqui. A curva vai tender para um valor fixo, porque a segunda parcela vai tender cada vez mais para zero. A primeira é fixa. Só um minutinho. E esse valor fixo é igual a mg dividido por b. Ou seja, a primeira parcela é preservada, mas a segunda vai tender para zero, ela tende a desaparecer. À medida que o tempo passa, então, o gráfico vai ter esse comportamento. Você tem uma convergência do valor da velocidade para esse valor aqui que a gente chama valor limite. Isso aqui, então, é a minha velocidade limite. Ou seja, é o máximo valor de velocidade que o objeto vai obter. Ao contrário do que acontece na queda livre usual, em que a velocidade pode aumentar para qualquer valor, ela pode aumentar indefinidamente. A gente está vendo que quando a gente tem um problema de queda sujeito à resistência do ar, a velocidade não pode aumentar indefinidamente. Há uma outra maneira de você enxergar esse resultado. Pegue a expressão da velocidade em função do tempo que nós obtivemos no item A. mg sobre b, 1 menos a exponencial de menos o arrasto sobre a massa vezes o tempo. O que nós chamamos de velocidade limite? É aquele valor de velocidade que você vai obter quando o seu tempo tende para infinito. É uma tendência, o tempo vai ficar cada vez maior. Então nós estamos falando de um cálculo de velocidade que na verdade é um cálculo de um limite. A tal da velocidade limite, ela é o limite quando o tempo tende a infinito da sua expressão da velocidade em função do tempo. Isso aqui então é o limite quando o seu tempo tende para infinito de mg dividido por b, 1 menos a exponencial de menos b sobre m vezes o tempo. É o limite de uma diferença, nós já vimos isso lá no cálculo 1, que isso é igual à diferença dos limites. Isso aqui então é o limite da massa vezes a gravidade sobre o arraste quando o tempo tende para infinito. É o limite de uma constante, porque essa parcela não é dependente do tempo. Menos massa vezes a gravidade sobre o arraste, essa constante poderia sair para fora do limite. O limite, quando o tempo tende para infinito, da exponencial de menos b vezes o arraste sobre a massa, dividido pela massa. O gráfico anterior mostra para a gente que
essa curva da exponencial decrescente ela fica cada vez mais próxima de zero, à medida em que o tempo vai crescendo demais. Então, se o tempo fica grande, tende para infinito, é nítido do gráfico que esse limite aqui vai tender para zero. Ou seja, para tempos muito grandes, a exponencial decrescente ela vai tender para zero. Então, a sua velocidade limite depende apenas da primeira parcela, que é a massa vezes a gravidade, dividido pela constante de arrasto. Reparem que, caso o arraste fosse zero, então se o corpo se movimentasse por infinitos segundos, com o B igual a zero, você faria uma divisão por zero. Aí a velocidade poderia aumentar indefinidamente e tenderia a uma velocidade infinita. Então o atrito acaba impondo um limite natural para a velocidade. A velocidade ela não pode aumentar de maneira ilimitada, né, como a gente está propondo. Isso até nos faz pensar a respeito de um exercício de lógica, e isso acaba sendo uma outra maneira de se enxergar esse problema e de se entender o porquê é necessário que haja uma velocidade limite. Vejam só. Conforme a gente viu no começo da solução do problema, a força de arraste ela aponta verticalmente para cima. E ela é proporcional à velocidade. Ela é dada por menos o arraste vezes a velocidade na direção do vetor unitário J. O peso, por sua vez, é uma constante. Isso aqui, então, dá mg na direção J. Observem, então, que essa força-peso não vai variar, porque a massa do objeto nós não estamos imaginando que ela varia. Essa força é uma constante. Mas a força de arraste, em tese, ela pode seguir aumentando. Então, uma vez que a velocidade pode aumentar indefinidamente, se ela pudesse aumentar indefinidamente, a força de arraste poderia também aumentar indefinidamente. E olha que coisa engraçada. Inicialmente, o objeto está caindo pela ação da força-peso. Digamos que, em determinado momento, a velocidade aumente a tal ponto que a força de arraste se torne maior do que a força-peso. Se por acaso você tem a força de arraste maior do que a força-peso, olha a situação absurda que você vai ter. Se a força de arraste passa a ser maior do que a força-peso, o corpo que está originalmente em queda vai começar a subir. Acho que ninguém nunca percebeu isso. Abandona-se um objeto e a tendência dele é cair. Ele nunca vai inverter o sentido do movimento, a não ser que ele bata no solo. Aí ele vai dar uma quicada e vai subir. Mas naturalmente isso não acontece. Não é então natural que a força de arraste se torne maior do que a força-peso, e ao se tornar maior do que a força-peso, o objeto começaria a subir. Então aqui a gente teria uma situação que a gente teria um absurdo. O corpo começaria a subir. Então, o que acontece? A velocidade não pode aumentar indefinidamente. Na melhor das hipóteses, no chamado pior cenário, né, o que a gente tem? A gente tem, no máximo, a força de arraste equilibra a força-peso. Então, nesse cenário em que a força de arraste equilibra a força-peso, a força de arraste somada com a força-peso vai ser igual a zero. Ou seja, você vai ter o objeto sujeito à primeira lei de Newton. Mas aí ele não para? Não, ele não precisa necessariamente parar. Se a resultante das forças for igual a zero, o corpo pode se encontrar em movimento retilíneo uniforme. Então, nesse caso, você teria aqui menos B vezes a velocidade na direção J, que é a minha força de arraste, mais a massa vezes a gravidade na direção J, isso aqui tem que ser igual a zero. Esse vetor é eliminado com esse, só que essa situação aqui, da força de arraste equilibrar a força-peso, não acontece sempre. Ela acontece apenas quando a velocidade atinge o valor máximo, que nós chamamos de velocidade limite. E aí, isolando esse valor limite para a velocidade, nós encontramos que ele é igual à massa
vezes a aceleração gravitacional dividido pela constante de arrasto. Tá certo? É uma terceira perspectiva, uma terceira maneira pela qual você pode ver por que o objeto vai atingir esse movimento limite, tá certo? Esse movimento em que ele vai atingir um máximo valor para a velocidade para que ele não inverta o seu sentido do movimento, ok? Retomando então o primeiro slide, eu vou deixar o item C para vocês. Mostrar que a expressão para a coordenada y em função do tempo torna-se a expressão do movimento uniformemente variado quando a força resistiva é muito pequena. Eu vou então fazer a primeira parte. Eu vou obter a expressão da coordenada y em função do tempo, que era do item A. Acabou que a gente não fez ainda, ok? E vou deixar esse caso de se obter o caso particular do movimento uniformemente variado como um problema para que vocês terminem posteriormente. Então, nós encontramos que a velocidade em função do tempo é dada por massa vezes o arraste, a gravidade dividido pelo arraste, que multiplica 1 menos a exponencial de menos o arraste sobre a massa vezes o tempo. Lá no item A, era para a gente ter encontrado a coordenada de altura em função do tempo, a posição vertical do objeto em função do tempo. Como é que você vai obter o y de t? Ora, a velocidade ela é uma derivada da coordenada de posição em relação ao tempo. Então, para que eu possa obter o y de t, eu tenho que partir para uma integração. Então, eu vou fazer o seguinte, para fazer a coisa correta, eu vou multiplicar os dois lados dessa relação por dt, vou ficar com velocidade vezes o diferencial de tempo dt, igual a derivada de y, da coordenada de posição em relação ao tempo, multiplicado por dt. Esse conceito de se multiplicar a derivada de uma função pelo incremento que a função sofreu, me dá o incremento na variável y, o incremento dy, ok? Então, dy vai ser igual a vdt. Nenhuma novidade até aqui, de uma certa maneira, lá na parte de cinemática, vocês já viram isso também. Mas isso me permite agora partir para a integração. Então, dy vai ser igual a mg sobre o arraste, que multiplica 1 menos a exponencial de menos b sobre m vezes o tempo, multiplicado por dt. Como é que a gente vai resolver esse problema? Tem que fazer uma integração. Então, eu vou integrar a coordenada da vertical, da posição vertical, mg sobre b é uma constante. Isso aqui vai me dar a integral de dt. E na segunda parcela eu vou ter mg sobre b vezes a integral da exponencial de menos b sobre m vezes t, multiplicado por dt. Como esse problema depende de condições iniciais, de um instante inicial, a gente vai ter que colocar limites de integração, tanto à esquerda quanto à direita. Mas isso é tranquilo de fazer. Basta a gente imaginar o seguinte, o objeto ele foi lançado de uma certa altura inicial em relação ao solo, que eu vou chamar de y0. Então, a altura inicial em que ele se encontra em relação ao solo, que é meu nível de referência, é y0. Aí ele é colocado para cair. Num segundo momento, digamos, ele vai estar aqui. Quando ele se encontrar aqui, ele vai se encontrar numa altura que é dependente do tempo. Então, a integral à esquerda é feita de y0 até uma coordenada y dependente do tempo. E no lado direito, quais são os limites? y0 é uma altura quando o tempo é o tempo de 0 segundos. Então, você faz a integral de t igual a 0 nas duas parcelas. T igual a 0 aqui, t igual a 0 aqui. Um instante t aqui arbitrário, um instante t arbitrário do lado de cá. Para cada altura diferente, você vai ter um tempo diferente. A integral de dy é simplesmente y, avaliada da altura inicial y0 até a altura dependente do tempo y de t,
massa vezes a gravidade sobre o arraste é uma constante, a integral de dt é simplesmente t, avaliada entre 0 e t segundos, menos massa vezes a gravidade dividido pelo arraste, vezes a integral dessa exponencial. A melhor maneira de você resolver essa integral, de novo, é fazendo um processo de substituição. Vou fazer o seguinte, eu sei calcular a integral da exponencial de x dx. É a integral mais fácil que existe na face da Terra. Ela é igual à própria exponencial de x. Mas aqui eu não tenho exatamente um x ou um t, eu tenho uma constante multiplicada por t. Vou fazer então uma mudança de variáveis nesse negócio. Vou introduzir uma variável u, que é igual a menos b sobre m vezes t. E se você vai substituir tudo isso aqui por uma nova variável, você não pode mais integrar no tempo. Você tem que integrar nessa nova variável. Portanto, nesse momento, você tem que calcular um novo diferencial du. Du, então, vai ser igual a menos b sobre m vezes o diferencial de tempo dt. Aqui você vai construir a relação entre o novo diferencial e o antigo diferencial. Você vai, então, isolar dt. dt é igual a menos m sobre b vezes du. Então, isso aqui vai me dar menos mg sobre b, a integral da exponencial de u, e no lugar de dt vai entrar menos m sobre b vezes du. Ficou um pouquinho embolado, mas eu acho que em linhas gerais dá para vocês entenderem, ok? O y, então, é avaliado entre o limite superior e o limite inferior. Y de t menos a altura inicial y0. Isso aqui é igual a quê? mg sobre b vezes o tempo. Quando o tempo é 0, essa parcela vai desaparecer. Aqui nós vamos ficar com menos, nós vamos ficar com mais a massa ao quadrado vezes a aceleração gravitacional dividida por b ao quadrado. E aí eu vou ficar com a integral da exponencial de u vezes du, que é simplesmente a exponencial de u. Quem que é u mesmo? Menos b sobre m vezes o tempo t. Então eu voltei para a variável antiga, que é o instante de tempo. Avaliada entre t igual a 0 e t segundos. Então a nossa altura em função do tempo é igual à altura inicial mais a massa vezes a gravidade vezes o tempo dividido pelo arraste mais m2 vezes a gravidade dividido pelo arraste ao quadrado vezes a exponencial de menos o arraste sobre a massa vezes o tempo. Essa seria a expressão da altura em função do tempo para esse problema. Então, reparem como que ela é muito diferente, mas muito diferente mesmo da expressão usual com o arraste igual a 0. Se você faz o b igual a 0, a expressão que você tem não é essa, né? A expressão que você obtém é aquela lá da parte cinemática. A altura inicial mais a velocidade inicial de lançamento vezes o tempo, mais meio da aceleração gravitacional vezes o quadrado do tempo. No caso da velocidade inicial ser 0, do corpo ser abandonado, esse termo não vai nem existir. Eu teria simplesmente y0 mais meio de gt ao quadrado. Eu vou deixar então como um desafio para vocês, apareçam na nosso plantão de dúvidas para vocês perguntarem, ou então tentem verificar o que é necessário fazer para, ao tomar o arraste muito pequeno, mas não exatamente igual a 0, sair dessa expressão e chegar nessa expressão aqui. Porque observem que se você quer cravar o b igual a 0, aqui você vai fazer uma divisão por 0. Você vai ter problemas, tá certo? Então, aqui você não tem exatamente que fazer o arraste igual a 0, não, tá certo? Aqui tomar um pouquinho de cuidado
com a operação em que como essa expressão vai ser manipulada. Mas eu vou deixar isso aí como um problema para vocês pensarem um pouquinho, tá bom? Por enquanto é isso. Até mais para vocês, gente. Um abraço.